Eu vou trazer uma dúvida que eu não sei se está relacionado com a parede especificamente, tá? Mas vamos imaginar lá que eu tenho o famoso piso não, azulejo, né? O famoso azulejo que estufou, né? Que descolou da parede e tal. Existe alguma diferença da parede de alvenaria para a parede de drywall com relação à resistência de revestimento, de azulejo, essas coisas? Existe isso ou não? Nenhuma. Isso, como eu disse, a gente tem a norma de desempenho, que é a 15.575. Essa norma, ela estabelece todos os critérios básicos que um sistema precisa ter. Hoje a alvenaria e o drywall, o drywall atende todos os requisitos que a alvenaria também atende. Uhum. Então, em questão de resistência, basicamente é o mesmo processo. Em questão de colocação de peças, né, obviamente, existe uma limitação. Né? Eu também não vou querer colocar um mármore imenso numa parede de drywall que não vai rolar também. Tem que reforçar essa parede. Mas dá para fazer, vou ter que reforçar a parede. A Mas especificação é outra, né? exato, mas assim, em relação à aplicação, cara, você seguiu a recomendação de estruturação do fabricante, seguiu a recomendação do fabricante da argamassa, qual argamassa do tipo utilizar, seguiu a recomendação do fabricante de peças, zero new problemas, tá? O que nós, da parte técnica, pedimos? Quando você se for previsto a utilização de revestimento cerâmico, que geralmente, sim, então nas cozinhas, nos banheiros, geralmente utiliza-se, Já né? tá, é. Já é padrão. Ou mesmo que não tenha, uma hora você vai querer colocar, tá? A gente só recomenda que o espaçamento, né, entre um montante e o outro seja a cada 40 centímetros. Então, hoje a gente tem dois tipos de espaços, né? A gente tem a cada 60, então a cada 60 centímetros eu coloco um montante, que é a estrutura que vai na vertical, ou 40 centímetros. A gente tem esses dois tipos, né? E aí, quando eu defino um e quando eu defino outro? Como eu disse, vai depender da altura, de outros fatores aí que é mais É a específico. Que vai naquela especificação, né? parede e tudo mais, Exato, todo aquele entendeu? planejamento. Então em áreas, geralmente, né, nos apartamentos, áreas secas eu utilizo a cada 60 e áreas úmidas a cada 40. Então a norma me fala que quando for previsto questão de revestimento cerâmico, eu utilizo a cada 40. Aí eu aumento a área de aço e tenho uma melhor Uma resistência. melhor Então resistência. essa é a única ressalva. Agora, a questão de peças, lógico, como eu disse, tem uma limitação de tamanho, né? Aí vai de acordo com cada fabricante, para colocar, sentar a peça direto no drywall. Aí, se eu quiser acrescentar peças maiores, eu vou ter que prever um cantoneira ou algum tipo de estrutura auxiliar. E esse é o mesmo raciocínio para, por exemplo, eu pôr prateleira, TV na parede, eu pendurar um monte de coisa lá na parede. Esse é o mesmo Exato, exato. É o raciocínio. mesmo raciocínio, né? Hoje a gente tem um posicionamento de produtos que nós temos várias soluções para esse tipo de coisa, que é uma dúvida também do público, né? Pô, se eu fixar alguma coisa, será que vai Eu cair? estou exatamente Será que tentando aguenta, tirar né? todas as Será que dúvidas. aguenta, né? Esse é o pensamento tradicional, né, dos É? mais velhos, Sim, né? Fala, sim, "Putz, mas é não vai normal aguentar uma isso. prateleira, não Normal vai." isso, normal. Mas, por exemplo, uma placa ST, que é a placa padrão, tá? Com uma, ou seja, eu tenho que colocar bucha, tá? Independente. Então, como na alvenaria eu furo a parede, também tem que colocar bucha. Sim. Aqui eu também tenho que colocar bucha. Então, a bucha, que é a bucha de drywall, para drywall, ela suporta em torno de 10 quilos por ponto. Então, por exemplo, um split, um ar-condicionado split, né? Pequenininho ali e tal. É no mínimo 2 pontos. Um aparelho desse não pesa mais que 15 quilos. Então, com 2 pontos, eu já consigo, por exemplo, pendurar um ar-condicionado. Ou até mesmo uma televisão, dependendo. Para cargas maiores, por exemplo, eu tenho uma carga maior, 20, 30 quilos, né? Aí recomenda-se instalar o reforço de madeira. Então, na minha estrutura, né, atrás da placa, eu vou colocar um reforço de madeira que já é vendido, já é
preparado para aquilo. Só na área que vai ter a fixação. Só na área que eu vou ter a desse fixação. peso. Exatamente. Eu já entrei em obras, por exemplo, que eu não conseguia ver a parede do outro lado. Meu Tantas Tanta coisa colocando. Mas enfim, né? E aí eu coloco o reforço tanto de madeira ou metálico ali, que geralmente é o que é mais utilizado, ali é onde na região que eu vou fixar minha carga. E aí eu coloco a placa e fixo a carga ali. Nós temos algumas soluções que hoje no mercado, que existe aí na empresa, que a própria placa já resiste a essa carga. Então a gente tem duas placas Legal. hoje, que eu tenho uma eu suporto até 50 quilos por ponto, e a outra eu suporto até 100 quilos por ponto. Então, em cisalhamento, né? Cargas que são rente à parede. Então, por exemplo, se a gente pensar, o que a gente pendura na parede que pesa 100 quilos na nossa casa? Que a gente fixa com um ponto só. Difícil, né? Geralmente é no mínimo 2 pontos. A gente até para deixar niveladinho, né? Então, 2 pontos já é 200 Na quilos. verdade, até 2 pontos é difícil você achar alguma coisa que você fixa com 2 pontos. Sim, A maioria é Não, mais sabe, que isso. imagina, tipo uma cozinha, você vai fazer Armários questão de planejados. armário, É. essas coisas assim. Exatamente. Aí você precisaria teria necessidade desses reforços. Então, mas a maioria das coisas é mais de 2 pontos para você fixar. Ah, E aí, entrando na questão do armário, que é um volume, né, de maior, assim, visualmente, foi o que eu disse. Tem apartamentos que a gente entra que tá a parede inteira de reforço, porque o cara vai fixar um armário, um móvel, sei lá, uma bancada. Só que com essa placa eu dispenso a utilização de reforço. Eu posso colocar a placa como essa daqui, fixada no perfil, e eu fixo a minha carga na placa, tranquilamente. E aí, isso que é uma grande vantagem. Então, a gente tem o mercado, né? Tem soluções para todo tipo de situação. Então, mas aí o pessoal... Aí entra de novo. E o custo? Cara, se você for comparar, por exemplo, a instalação do reforço, você vai ter que primeiro comprar o reforço. Pra você instalar, tem que comprar o reforço. Então, não é a mesma empresa que fornece. Você vai comprar o reforço. Você vai pagar para o cara instalar o reforço. Você vai pagar para o cara instalar a placa e fazer o acabamento. Se por acaso você tiver alguma mudança da onde posicionar a sua carga, você vai ter que abrir a sua parede e mudar o reforço. Então, se eu coloquei reforço somente onde está essa televisão, quero fixar uma outra carga ali no canto. Eu vou ter que abrir a parede, colocar o reforço e fixar a carga. Certo? Se eu tenho uma placa que eu vou colocar ela nesta parede e eu posso fixar em qualquer ponto que eu vou conseguir garantir, Matou o problema já, né? entendeu? Então, aí entra naquela questão do custo. Então, se eu for comparar produto por produto, o produto que eu vou ter um desempenho melhor, ele vai sair mais caro. Mas tudo que gira em torno vai sair mais em conta. Mas tem uma outra questão também que eu tô entendendo. A minha autonomia, né? Sim. Porque assim, na alvenaria eu não tenho essa autonomia de ter a construção específica para cada coisa. Normalmente na alvenaria, eu escolho o padrão e aquele padrão e vai geralzão. Exato. mas aí já vai numa outra base, Dudu. De novo, a porra da estrutura do projeto feito. Sim. Entendeu? Você vai toda na base. O que eu enxergo é o seguinte, olha, ele tá falando, olha, essa parede aqui eu vou ter que ser uma parede reforçada. Envolve o custo. Sim. Entendeu? E o projeto bem especificado. Exato. Matou. Detalhado, na altura certinha, né? entendeu? Então, O negócio é o projeto. É o X da questão. Importante, né? É um sistema, o drywall é um sistema inteligente. Então, ele tem que ser pensado. Não É adianta... que nós estamos falando do talvez um dos pontos fracos ou o maior ponto fraco da nossa sociedade, trazendo no nosso país aqui. A cultura de remediar e não prevenir, né? Exato. É verdade. Exato. Deu não planejar bem, né? Porque a gente nem vê valor, às vezes, em algumas questões, a gente nem vê valor no planejamento. Planejar pra querer rapidinho aqui, jeitinho brasileiro, né? e o barato sai. Cara, Muito, cara. Eu não preciso ir muito longe. Vocês vão falar assim, pô, você defendendo porque é o seu peixe. Claro que eu tô defendendo porque é meu peixe. Obviamente. Mas enfim. Mas brincadeiras à parte, mas acho que todo mundo aqui já fez uma reforma em casa, ou já presenciou, ou já participou, certo? E a gente faz um quantitativo
de compra de material, ou vai faltar ou vai sobrar, Uhum. certo? Ou você vai gastar mais, ou você vai gastar menos, vai ter que gastar mais, enfim. Quando você faz um quantitativo, um projeto, e eu não tô falando de grandes obras não, tá? Tô trazendo pro nosso lado aqui. Uhum. Se você for montar uma parede na sua casa, por exemplo, você vai fazer o quantitativo de material com do sistema, cara, tudo que você vai comprar, você vai usar. Não vai faltar e não vai sobrar. A não ser que o cara, sacanagem, né? Mas enfim. Mas você vai usar tudo e não vai ter pouco desperdício. Então aí entra na questão. Beleza, sai mais caro, mas você vai ter que voltar na loja para comprar mais de novo, então... Entendeu? Então, assim, existe isso, então tem que ser pensado. E aí, a gente tá aí para ajudar nisso, né? Para poder mostrar como é que faz.